Olá, tudo bem? Vamos começar mais uma leitura e um estudo do livro Céu e Inferno. Agora vamos ler o caso Auguste Michel. Vamos ver o que aconteceu com Auguste Michel, um espírito sofredor. Lembrando que nós já fizemos outros estudos de espíritos sofredores, que eu estou colocando aqui no card, e de outros tipos também de espíritos, como está lá no livro O Céu e o Inferno, que você também pode acessar esses estudos. Muito bem, antes de começar, vamos lembrar que Auguste Michel é um espírito, que ele está encarnado em algum lugar ou desencarnado, que essa fase difícil da vida dele já tenha passado, que ele possa ser abençoado, que ele possa ser envolvido em bênçãos de paz, para que ele encontre a sua felicidade, a sua regeneração, assim como todos nós que agora nos unimos também para esse estudo. Que Deus nos abençoe, a você, a sua vida, a sua família, a sua casa, a todos a quem você ama, a todos que estão nessa hora envolvidos nos estudos do Evangelho. Muito bem, vou compartilhar aqui a tela para que a gente possa, então, começar a nossa leitura de Auguste Michel. Vamos ver qual foi o problema que ele apresentou para estar nessa posição de espírito sofredor. Bom, então, março de 1863 foi quando ele deu a sua comunicação. Era um moço rico, boêmio, gozando larga e exclusivamente a vida material. Com conta inteligente, um indiferentismo pelas coisas sérias era-lhe traço característico. Então, a primeira coisa que a gente observa, né, é que ele tinha possibilidades, ele foi um boêmio, aliás, como o vídeo anterior, né, não tinha problemas com a vida material. Ele era o tipo de pessoa feliz para o mundo, né, e indiferente para as coisas sérias. Sem maldade, antes mal do que bom, antes bom que mal, na verdade, né? Fazia-se estimar por seus companheiros de pândegas, sendo apontado na sociedade por suas qualidades de homem mundano. Então ele era um cara legal, né? Não era um cara mau, não fazia mal a ninguém, mas era um cara legal, era um cara que, que as pessoas gostavam dele, né? Tinha qualidades de um homem do mundo, né? Mas sem grandes virtudes, é isso que parece, né? Não fez o bem, mas também não fez o mal. Então ele está ali naquela zona intermediária, vamos dizer assim. Faleceu em consequência da queda da carruagem que passeava. Evocado alguns dias depois da morte por um médium que indiretamente o conhecia, deu sucessivamente as seguintes comunicações. 8 de março de 1863. A gente não sabe exatamente quantos dias depois essa comunicação ocorreu da sua morte, porque aqui só fala de alguns dias depois. Alguns dias podem ser 2, 3, 5, 10, né? A gente não sabe exatamente. Então ele diz: por enquanto apenas consegui desprender-me e dificilmente posso falar. Então, uma das coisas que vai aparecer duvidosa aqui nessa comunicação, e exatamente um dos pontos que a gente deve prestar atenção nessa comunicação, é sobre a questão do desprendimento. Aqui ele vai dizer, logo na primeira mensagem, que ele apenas conseguiu desprender-se, mas que ele ainda dificilmente pode falar. Então ele está ainda numa situação muito eh, delicada, muito difícil, né? Mas ele já se desprendeu. Ele disse: consegui desprender-me, né? E aqui é uma coisa curiosa também, porque ele não ficou inconsciente, né? Tanto que ele diz: olha, estou aqui, tô entendendo o que está acontecendo. E ele também não se reporta à presença de alguém o ajudando nesse processo. E a gente sabe que a desencarnação não é feita
em 99% das vezes pelo próprio espírito, não é o espírito que se desprende, né? Alguém vem, né, para operar, principalmente o último desligamento, né, do espírito do corpo é feito por um terceiro, e ele aqui não reconhece nenhum terceiro o ajudando, ele diz: "Consegui desprender-me, ponto", né. A queda me ocasionou a morte do corpo, perturbou profun que ocasionou a morte do corpo, perturbou profundamente meu espírito. Inquieta-me essa certeza cruel do futuro. Então, alguém que vive sem, ah, cultivar, né, nada para além dessa vida, quando chega no mundo espiritual, vai se deparar com a incerteza do porvir. Essa é quase uma consequência inevitável, já que a pessoa não nutria nenhuma crença nesse sentido, e quando ela se vê, então, perante uma vida que se desdobra, ela se pergunta: "E afinal, o que que vai acontecer agora comigo?", né. E ainda mais se sentindo abalado, né, pelo processo de desencarnação, como se deu aqui, ele está ali numa situação bastante difícil, né, que conjuga a dificuldade do desprendimento, a dor moral que ele está sentindo e a incerteza do futuro. O doloroso sofrimento corporal experimentado nada é comparativamente a essa perturbação. Orai para que Deus me perdoe. Oh, que dor! Oh, graças, meu Deus! Que dor! A Deus. Então ele fala até de Deus, né? Fala que Deus me perdoe, mas ele não cultivou uma fé durante a sua vida, né? E o que ele diz aqui é que o sofrimento corporal nada é comparativamente a perturbação. Então, é, é, ah, isso vem confirmar a ideia de que quando nós estamos no mundo espiritual, o filtro das nossas, por onde passam as nossas dores e sofrimentos, atenuando as nossas dores e sofrimentos durante a nossa encarnação, ele deixa de existir e a gente sofre então de forma potencializada, não mais materialmente, mas espiritual ou moralmente, se a gente quiser dizer assim, né? 8 dias então depois, né, foi no dia 8 de março, então 10 dias depois, ele vem dar outra mensagem. Já vinha a voz, mas apenas pude falar dificilmente. Presentemente, ainda mal posso comunicar convosco. Sois o único médium ao qual posso pedir preces para que a bondade de Deus me subtraia a essa perturbação. Então aqui, mais uma vez, a gente vê a ideia de pedir preces, 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 sempre as orações como uma maneira dos encarnados ajudarem no processo ocorrido pelos desencarnados. Por que sofrer ainda? Quando o corpo não sofre mais. Então ele já sabe que o corpo não está sofrendo, porque o corpo morreu, mas ele continua sofrendo, né? Por que existir sempre essa dor horrenda, essa angústia terrível? Então, mais do que propriamente a dor, é a angústia o problema dele, né? Orai, ó, orai, para que Deus me conceda repouso. Ó, que cruel incerteza. Ainda estou ligado ao corpo. Então era exatamente isso que eu queria chamar a atenção. Lá no início, há 10 dias atrás, ele diz que já se desprendeu do corpo, e aqui ele ainda diz se desligado ao corpo. Essa ligação, provavelmente, é muito mais uma ligação eh, mental do que propriamente física, no sentido dos elos que ligam o corpo ao perispírito, né? Eh, Porque ele pode estar com dificuldade de sair de perto do corpo, já que ele não sabe exatamente o que esperar desse porvir, né? Apenas com dificuldade posso ver onde devo encontrar-me. Meu corpo está lá, e porque também lá permaneço sempre. Então é como se ele se sentisse atraído pelo corpo, né? Mas não necessariamente preso. Talvez se ele
abrisse a sua visão para o mundo espiritual, ele conseguisse se libertar ele próprio dessa algema moral. Vinde orar sobre ele para que eu me desembarace dessa prisão cruel. Deus me perdoará, espero. Vejo os espíritos que estão junto de vós, e por eles posso falar-vos. Orai por mim. Aqui parece, né, dá a entender, de que ele não está se manifestando diretamente para o médium. Ele se manifesta usando o recurso dos espíritos, que esses sim se manifestam para o médium, né? Então, vejo os espíritos que estão junto de vós, e por eles posso falar-vos. Então é como se tivessem dois médios. O espírito, aqui o Auguste fala para o espírito, e o espírito é que se manifesta, então, de fato, para o médium. 6 de abril, então, passado aí quase 2 meses. Vamos ver o que ele diz. Então, aqui fica uma dúvida se ele está ou não preso ao corpo, né? Tudo leva a crer que não, mas, enfim, a gente vai ver que não tem uma solução muito clara aqui no texto sobre essa questão. Então, vamos ver aqui, dia 6 de abril. Sou eu quem vem pedir que oreis por mim. Serás preciso irdes ao lugar em que jaz meu corpo, a fim de implorar do Onipotente que me acalme os sofrimentos? Sofro, ó, se sofro. Ide a esse lugar, assim é preciso, e dirigi ao Senhor uma prece para que me perdoe. Vejo que poderei ficar mais tranquilo, mas volto incessantemente ao lugar em que depositaram o que me pertencia. Então, ao que talvez o médium pudesse esclarecê-lo de que não era preciso ir até lá, né, que toda intervenção poderia ser feita à distância. Mas isso não está escrito aqui, não fica claro. Vamos ver a nota de Kardec. O médium, não dando importância ao pedido que lhe fazia de orar sobre o túmulo, deixara de atender. Todavia, indo aí mais tarde, lá mesmo recebeu uma comunicação. O espírito estava lá, esperando que o médium fosse para orar para ele junto ao corpo, né? E falta aqui claramente um esclarecimento ao Auguste em relação a essa necessidade, né? Era preciso dizer para ele, olha, não precisa, vamos orar aqui agora, como isso já foi feito em outras comunicações que nós já vimos aqui em de outros espíritos, né? Muito bem, 2 meses depois, né? Eu acho que agora é quando ele vai orar lá sobre o túmulo do Auguste. Aqui vos esperava, olha lá, ele dá essa manifestação dizendo que estava esperando eles lá. Aguardava que viesseis ao lugar em que meu espírito parece preso. Então, olha, meu espírito parece preso. Ele não está. Ele já disse que tinha se desprendido, disse que estava ligado, agora disse que parece preso. Então, tudo leva a crer que é muito mais uma percepção dele de que ele está preso ao corpo por conta da vida que teve, por conta da ausência de perspectiva espiritual, do que qualquer outra coisa, né? Meu espírito parece preso ao seu invólucro, a fim de implorar ao Deus de misericórdia e bondade a acalmar os meus sofrimentos. Podeis, então, tem um fim, né? Parece que ele está ali exatamente pedindo a Deus que acalme os seus sofrimentos, né? E como estar ali fosse não sei, né? A impressão que dá é que ele está querendo se valer disso para pedir, né, a misericórdia, a bondade de Deus. O espírito deveria ser esclarecido e não aparece aqui nenhum esclarecimento sobre isso. Podeis beneficiar-me com as vossas preces, não esqueçais, eu vos suplico. Vejo quanto a minha vida foi contrária ao que deveria ser. Vejo as faltas cometidas. Então ele já está aqui numa posição que ele já consegue perceber os erros cometidos durante a encarnação. Ele não sossegou ainda depois da encarnação. São 2 meses em que ele está ali nessa angústia de ver os sofrimentos passados, se ver junto ao corpo
e não ter perspectiva de futuro. Então, estamos aqui num quadro bastante doloroso de bastante sofrimento espiritual. Foi no mundo um ser inútil. Esse aqui foi o grande problema dele. Ele não era um cara mau, não fez grandes maldades, era amigo das pessoas, tinha virtudes mundanas, né? Mas de fato, eh, não fez grande bem para ninguém, né? Não usou a riqueza, o tempo, os recursos que tinha para fazer o bem. Não fiz uso algum, não fiz uso algum proveitoso das minhas faculdades. A fortuna serviu apenas à satisfação de minhas paixões. Esse aqui é um dos pontos mais delicados, né, que a gente observa. E quando a gente lê a passagem do óbolo da viúva, a gente observa que não trata da gente dar as migalhas da nossa vida. No óbolo da viúva, a viúva dá aquilo que lhes faz falta à vida, né? Ela dá o que tem, mas não só o que tem, aquilo que lhe faria falta. Então, não adianta apenas não fazer o mal, tem que fazer o bem. Não adianta apenas não ser útil ou não fazer, né? Ou ficar numa posição aparentemente neutra. Não, tem que fazer o bem. Aos meus caprichos de luxo e à minha vaidade. Então a fortuna serviu para isso, né? Não pensei senão nos gozos do corpo, desprezando os da alma e a própria alma. Ele não queria saber, né, da alma, de nada disso, ele só queria aproveitar materialmente o que a vida tinha para dar. Descerá a misericórdia de Deus até mim, pobre espírito que sofre as consequências das suas faltas terrenas? Orai para que ele me perdoe, libertando-me das dores que ainda me pungem. Agradeço-vos o terdes vindo aqui orar por mim. Então, agora, março, abril, maio, junho, 3 meses após a sua desencarnação, vamos ver o que ele vai agora dizer. Agora ele já pode falar, olha. Posso falar e agradeço a Deus que me faculta. Compreendi as minhas faltas e espero que Deus me perdoe. Trilhai sempre a vida de conformidade com a crença que vos alenta, porque ela vos reserva de futuro um repouso que eu ainda não tenho. Obrigado pelas vossas preces e até logo. Então a gente vê já ele numa posição de mais tranquilidade, mais calma, acusando menos sofrimento, né? Mais consciente, né? Mas ainda com um campo de necessidades a serem resolvidas muito grande, tanto de rever aquilo que fez, né? Mas também de reparar, né? Então, espiar o passado e reparar. Muito bem, vamos ver aqui, 30 de julho, então 4 meses depois da sua desencarnação. Presentemente sou menos infeliz, visto não mais sentir a pesada cadeia que me jungia ao corpo. Então ele demorou praticamente aí 4 meses para tirar o peso, né, de toda herança que a sua vida lhe deixou para o seu devir no mundo espiritual. Estou livre, enfim, mas não expiei. Preciso é que repare o tempo perdido. Esse não expiei é muito duvidoso, porque toda essa dor que ele passou já é expiação. O que ele não expiou é no sentido de voltar a uma existência em que ele sinta o outro lado da moeda, né? Então a gente pode encarnar sentindo o outro lado da moeda e ao mesmo tempo cultivando o bem, que é exatamente a ideia da reparação, né? Preciso é que repare o tempo perdido se eu não quiser prolongar os sofrimentos. Espero que Deus, tendo em conta a sinceridade do arrependimento, me conceda a graça do perdão. Pedir, ainda por mim, eu vou-lo suplico. Muito bem.
Então é isso. Vamos ver aqui o que diz ainda Kardec sobre esse caso. A insistência do espírito para que se orasse sobre o seu túmulo é uma particularidade notável, mas que tinha sua razão de ser se levarmos em conta a tenacidade dos laços que ao corpo o prendiam à dificuldade do desprendimento em consequência da materialidade da sua existência. Então, Kardec está considerando aqui que o desprendimento dele foi muito difícil, né? E que talvez a própria ideia e a necessidade de orar sobre o corpo, de fato, o ajudasse no desprendimento. E aí é que volta a dúvida sobre o desprendimento. Parecia que essa situação já estava relativamente resolvida, porque ele diz, né, a gente viu ali, já assinalou os pontos em que ele uma hora diz que está desprendido, outra hora que se sente preso ao corpo, outra hora parece que ele já se desprendeu, né? Então ele vai nesse vai e vem, e Kardec, quando faz essa observação, parece, né, voltar ao ponto de que a oração junto ao corpo tivesse alguma utilidade. Compreende-se que, mais próxima, a prece pudesse exercer uma espécie de ação magnética mais poderosa no sentido de auxiliar o desprendimento. O costume quase geral de orar junto ao cadáver não provirá de uma intuição inconsciente de um tal efeito? Nesse caso, a eficácia da prece alcançaria um resultado simultaneamente moral e material. Bom, parece fora de dúvida que a prece pode ter essa ação magnética, né? Mas é fora de dúvida também, pelo que a gente já sabe, já estudou, inclusive, né, a partir dos textos dos espíritos, que não precisa estar exatamente perto do corpo. Mas tudo isso depende também um pouco, por outro lado, da capacidade daquele que ora e da oração que de fato é feita, né? Há orações que não têm efeito espiritual nenhum, porque elas são repetidas, porque elas são preces que não são mobilizadas pelo coração, elas são apenas feitas mecanicamente, com o objetivo simplesmente de cumprir tabela. Mas se a prece advém de um coração puro, de um coração sincero, né, ela vai mobilizar forças espirituais e vai operar à distância. Então, fica aqui essa questão, né, nesse caso do Auguste, que a gente fica aí com esse esse ponto. Muito bem. No próximo estudo, vamos ver aqui o que fala, então, o espírito novel, ou novel, parece que é novel, né? Muito obrigado por ter chegado até aqui. Foi um prazer fazer mais esse estudo e vamos continuar, né, com o estudo dos espíritos sofredores para depois passar para os suicidas, os espíritos medianos e os felizes, porque a gente quer terminar com a felicidade. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Um grande abraço e até.